Porque o fracasso, ele pode ser uma coisa boa se você reage da forma correta. Ou ele pode ser uma coisa terrível se você reage da forma errada. Então, ali eu percebi que eu estava muito atrás. Mas eu queria começar queria entender a tua cabeça, assim, né? Porque você é um cara hoje que tem um legado, você tá a fim de fazer muito mais coisa. Você já duvidou de você mesmo? Tem uma coisa... Eu quero ir pra esse lado um pouco mais da vulnerabilidade, até porque muita gente pode se conectar nesse lugar. Porque as pessoas, elas olham e falam assim, tá, legal. Igual eu te vi lá no Você contra 30, né, CLTs. Ah, legal o que ele fala, mas e aí? Qual que é a parte ruim de ser você? Qual que é a dúvida que você já teve sobre você mesmo? Todas as pessoas têm dúvidas, né? Todas as pessoas, elas, principalmente no início da sua vida, de onde eu vim, não é? Porque quando a pessoa, por exemplo, meu filho talvez não tenha essas dúvidas que eu tive, mas de onde eu vim, você querendo acontecer na tua vida, acertar na tua vida, você tem muitas dúvidas sobre o seu futuro. Você tem medo do seu futuro. Isso é natural. Você ter dúvidas, você ter medo. Né? O medo é um sentimento humano. Sim, e bom, porque o medo te impede de pular do 10º andar. De ser inconsequente. De ser inconsequente. Você mede, você faz contas. Não é? A gente só não pode ser paralisado pelo medo. Não é? Então, por exemplo, uma fase da minha vida que eu estava buscando acertar, inicialmente achei que seria sendo militar. Então eu fui militar por 2 anos. Sim. E para você passar numa prova, num concurso público, é bastante difícil. Na época eram 30 mil candidatos para 200 vagas para você entrar numa carreira de oficial das Forças Armadas. Esse era o meu horizonte. Então, na primeira vez que eu fiz, eu percebi que eu estava muito atrás. Então eu fiquei, na minha classificação no concurso, eram 30 mil candidatos, eu fiquei entre os 25 mil primeiros. Tá. Era um dos piores, né? E aí foi a primeira vez que eu me dei... Cara, eu era um excelente aluno de escola pública. Aí foi a primeira vez que eu me dei conta que a escola pública é horrorosa. Você fez escola pública até aquele momento? Até aquele momento. Tá. Quer dizer, só para explicar para as pessoas que chegaram aqui agora, isso. Você não vem de uma origem milionária, você vem de uma origem escassa, inclusive. Eu morei na periferia do Rio de Janeiro e estudei em escolas públicas o tempo todo. Aí ali você percebeu, cara, não é tão bom o ensino. Mas eu não sabia, até aquele momento... Sim, você era o pica da escola pública. Eu era excelente aluno, cara, sempre elogiado. Quando eu faço aquele concurso, eu vi o quão ruim eu era. Tá. O quão atrás eu estava e eu me dou conta o quão ruim era aquela escola que eu estudava. Então foi bom falhar? Claro que foi bom. Mas também foi bom pela forma como eu reagi, sabe, Maurício? Porque o fracasso, ele pode ser uma coisa boa se você reage da forma correta. Ou ele pode ser uma coisa terrível se você reage da forma errada. Então, ali eu percebi que eu estava muito atrás. Mas eu pensei, cara, o que eu preciso fazer para melhorar? Então, por exemplo, a minha mãe deu o salário dela inteiro para me pagar um cursinho preparatório. E o resultado, eu fiquei entre os 25 mil primeiros. No final do ano, eu pedi para ela se eu podia fazer de novo esse curso. Falei, olha, se eu fizer mais um ano, acho que agora eu entendi, acho que agora eu percebi onde eu preciso melhorar. E aí eu fui mais um ano, cara. Só que eu sempre falo essa história, mas eu não me canso de repetir, porque ela deu o salário inteiro e eu levava 2 horas e meia para ir para o cursinho e 2 horas e meia para voltar. Então era 5 horas de transporte público, também medonhos, né? Eu não sei se você já andou de transporte público. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Você começa medonho. No ônibus, termina a pé. Não, é terrível, é horroroso. Então, beleza. Aí fui mais um ano. Aí estudei igual um camelo. Estudei pra caramba. Estudei como eu nunca tinha estudado. Também não passei. Fiquei ali, talvez, entre os 5 mil primeiros. Já melhorou. Dei uma boa melhorada, mas eram só 200 vagas. Mas é como você reage, igual você falou. É como reage. E aí eu pedi para minha mãe se eu podia fazer de novo. Então fiquei... Você imagina, um moleque entre 13 e 15 anos de idade, por 3 anos. Você sabe que um ano inteiro é uma eternidade para um adolescente. Claro. Né? Então foram 3 anos e eu consegui passar. Aí fiquei entre os primeiros colocados. Na prova da aeronáutica, também na prova do exército, na prova da marinha. Eu passei nos 3, fiquei bem colocado, mas o ponto era o seguinte, eu precisei de 3 anos
pagando um preço enorme para tirar a diferença daquela educação que eu tinha recebido. Tá. Não é? E aí passei. No primeiro dia dentro da Marinha, eu falei, cara, isso aqui não é para mim. No primeiro dia. Porque, assim, a Marinha foi muito boa para mim. Para minha formação foi muito interessante. Mas, realmente, eu não me adaptava ao modelo militar. Eu era um cara muito questionador, muito criativo. E as Forças Armadas, como precisam ser, elas são mais formatadas. Sim. Eu fiquei 2 anos na Marinha. Até os meus 17 anos. Você imagina, meu pai era sargento do Exército, era sonho da vida dele que eu fosse um oficial. Você teve uma criação militar? Eu tive uma criação militar. Então, assim, tá. Era o sonho do meu pai, não é? E aí, no final do 2º ano, eu fui convidado a me retirar lá da escola militar. Então, foi muito difícil para mim nesse momento. Porque eu tive que voltar para casa, eu tinha saído de casa, né? Fui morar lá porque você mora na escola. Sim. E aí eu voltei para casa e um caos, né? Um caos. Expulso, decepção total da família. Não é? Naquele momento você achou que você faria o que da vida, assim? Cara, eu fiquei feliz quando eu fui convidado a me retirar. Porque você não queria aquilo para você. Mas eu não tinha discernimento suficiente para sair, ou talvez não tivesse coragem suficiente para sair. Porque de alguma forma eu tinha algum prestígio, porque eu estava lá, mas eu não queria estar lá. Sim. E era muito novo, né? Mas quando eu recebi a notícia, eu fiquei bem feliz. Não sabia o que ia ser meu futuro. Tá. Não tinha a menor ideia. Isso é legal saber, porque acho que muita gente acha que você é um cara que, desde os 14 anos de idade... Já sabia que empreender. Não sabia nada. Você queria ser o quê com 14 anos? Você queria ser Mas, astronauta? Cara, sei lá, sabe por que eu não sabia? Não, primeiro, como criança, eu queria ser bombeiro, né? Sim. Era meu sonho ser bombeiro. De certa forma, eu apago incêndio pra caramba, até hoje, né? Sim. Mas, no fundo, a gente só sonha aquilo que está ao nosso alcance. Você não deseja o que você não sabe que sequer existe, entendeu? A tal do mito da caverna. É o mito da caverna. Então, você assim, tá fechado. Dentro do meu horizonte, ter sucesso, na minha visão, era ser oficial das Forças Armadas. E, de fato, é uma carreira bonita e bem-sucedida. Mas, na medida em que fui ampliando os meus horizontes, eu fui enxergando outras coisas e fui desejando outras coisas. Porque você não conquista aquilo que você não luta muito para conquistar, mas você não luta muito por algo que você não deseja. Claro. E você não deseja algo que você não sabe que existe. Mas qual o perigo disso? Porque você hoje, agora tem um range muito maior, você tem muita coisa que você conhece. Aquela coisa do Dunning-Kruger, né, que fala, né, que quanto mais você conhece, né, a coisa, mais você se sente incapaz de operar as coisas, né? Quando você... Eu penso o contrário, cara. Isso que eu queria entender. Não, assim, fazendo essa viagem agora para cá, para os dias atuais, cara, difícil era andar 5 horas de ônibus. Tá. Difícil eu me casei com 20 anos de idade, fui morar na boca de uma favela. No Rio de Janeiro. A boca da favela no Rio é a entrada, é a zona nobre da favela. Sim, sim. É a entrada da favela. É onde o gringo vai. É onde o gringo vai. Então, ou seja, me casei e fui morar na boca de uma favela. Então, assim, difícil é sair de onde eu saí e chegar onde eu cheguei. Hoje, cara, eu faço aquilo que eu acho interessante fazer, que eu quero fazer. Eu acho que essa é a melhor coisa de você crescer, é você conquistar a liberdade de poder escolher o que você quer fazer. Mas você ainda tem medo de alguma coisa? Cara, eu tenho muito pouco medo hoje, cara. E o quanto isso... Porque assim, eu acompanho você no Geração de Valor, inclusive eu acabei não falando, a plataforma do Flávio, eu vejo que você fala muito de mentalidade. E o termo mentalidade mexe muito com o brasileiro, porque o brasileiro fala, você está falando então que eu não sei pensar, que a minha cabeça é escassa, e de alguma maneira dá vontade de falar. Me dá a impressão que o brasileiro, ele tem Você falou um negócio, né, da coisa de... Quanto mais você absorve coisas, mais você tem um potencial de você... É o mito da caverna. Você tá muito fechado. Você observou isso, assim, hoje você mora em vários lugares do mundo e tal. Você acha que o brasileiro, ele tem uma questão com a mentalidade escassa? E por que temos isso? Não é só o brasileiro, é geral, cara. É geral? Isso quer dizer, geral. O americano também tem uma mentalidade americano escassa? Também, por razões diferentes. Me conta, quais são as mentalidades escassas de cada lugar? Isso, por razões diferentes. Então, por exemplo, uma das coisas que me agradava entrar na Marinha era a estabilidade. Tá. Que é o mito da estabilidade.
Tem uma frase autoral minha que é: estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Estabilidade é uma ficção. Né? Tudo tende a se deteriorar. Tudo. Um casamento tende a se deteriorar, uma relação, uma amizade, uma empresa tende a deteriorar. Todo negócio tende a acabar, tende a quebrar, tende a falir, a menos que exista algum esforço no meio para alterar essa rota. Então, assim, a segunda lei da termodinâmica fala sobre a entropia, ou seja, as coisas tendem a se desestruturarem. Então, não existe estabilidade. Então, um jardim, ele é bonitão, ele é bonito, porque alguém está cuidando dele. Porque se alguém parar de cuidar dele, ele vai virar matagal. Então, um casamento, duas pessoas apaixonadas, aliás, eu faço 34 anos de casado esse ano, casei com a minha primeira namorada. Pô, você ganhou de mim, cara, eu estou há 25. 25, né? Olha aí. Eu trabalhei no Pânico, é importante isso, porque eu lidava com paniquetes e continuei casado. Continua. Olha aí, então 25 anos, eu tenho 34. Agora, um casamento, de duas pessoas apaixonadas, ele só se mantém se você cuidar do jardim, porque senão ele vai se deteriorar. Então tudo se deteriora. Então, só que a ilusão da estabilidade faz a pessoa ter uma metáfora de vida que busca segurança. Então, na tua vida, ou tu vai buscar segurança ou tu vai buscar liberdade. Claro. Então, isso é uma questão de mentalidade. Sim. Aí vem pro controle, né? Aí você quer controlar tudo. Pois é. A premissa da sua vida qual é? Não, cara, eu quero buscar segurança. Então tá bom, você vai fazer um concurso público, você vai jogar na retranca, você vai ter muito medo de tomar decisão. Agora, se você busca liberdade, você vai assumir mais risco, você vai entender... Agora, quando você entende que não existe estabilidade, o risco se torna... Normal, né? Normal. Porque, no fundo, não fazer nada é o maior risco. Claro. Ou, se você for para o lado da metáfora da segurança, que é a busca por garantias, né? Aí a gente vai entrar no brasileiro. O brasileiro adora uma garantia, adora um direito, adora uma garantia. Isso é uma ilusão. Nenhuma lei, nenhum burocrata vai assinar uma lei e vai te dar alguma garantia. Ah, você tem direito a isso, você tem direito àquilo. Esses direitos, essas garantias, esse mito nos quais as pessoas acreditam, fazem com que elas vivam uma mentalidade baseada numa ficção, que é a estabilidade, a ficção da estabilidade. E aí você vai acreditar que você vai fazer uma faculdade, vai se formar, vai trabalhar 40, 50 anos no emprego, vai pagar INSS todos os anos e depois você vai viver da aposentadoria, porque isso é um direito que você tem.